só para Ah, sim, claro. só para que eu fique sossegado, porque de fato eu tenho usado, mas vai saber, né? Marta, você é da organização? Neste grupo está alguém da organização? É a Juliana, a Juliana. Eu e o Anderson. Anderson Gomes Juliana, também está aqui. então eu depois gostaria de falar consigo, porque eu estive a ver os nomes da parte da poesia visual e, muito embora eu tenha recebido a indicação que vão estar trabalhos meus e tenha preenchido portanto, a autorização e essas coisas todas, parece-me que houve um lapso qualquer e não aparece lá no Na nome. mostra, você está dizendo? Exato. Ah, tá. Não, a gente vai dar uma olhada, assim. Anderson, sabe? Eu já mandei um e-mail, mas ainda não recebi resposta. Ah, ok. Vamos verificar, então. Está a Sim, ver? Porque eu- eu enviei as Feliciano. partidas todas certas. Sim, você não localizava o seu nome na entrada, no conjunto de nomes da entrada do site, ou você não localizou o seu trabalho? Exato. Tá, o seu nome foi corrigido na entrada do site, ele está junto com todos os nomes do seu Mas trabalho. para a amostra, Para mostra também. mas eu não vi. Você precisa usar o comando Ctrl F, está difícil de localizar alguns, porque são muitos trabalhos. Aí você consegue, pelo seu próprio nome, você dá um Ctrl F, escreve seu nome, que aí ele buscará o seu trabalho. Mas naquela relação de nomes não aparece o meu. Na relação eu já coloquei. Já está Sim, certo. pronto. Está tudo certo, já tem um tempinho. Ok. Assim que você mandou o e-mail, já atendemos, só não respondemos. Já estou todo vaidoso. Aqui estava chorão. Não se preocupe mais. Acho que foi influência de Iemanjá. Pode ser. É que a minha residência nos últimos anos foi em Salvador. Obrigado. Disponha, que isso. Juliana, pelo que eu percebi, aqui nas comunicações não é necessário fazer a apresentação das pessoas, até porque também não há muito tempo, não é? 15 minutos é curto. Eu penso, pelo menos já vi ontem ou anteontem, que aqui ao lado passava o currículo das pessoas que estavam a falar, enfim. Portanto, se puder ser possível, eu acho que isso seria interessante. Legal. Como eu ouvi mal, Fernando, desculpa. Nós nem temos as mini bios de todos os comunicantes, né? Mas todos os que estão apresentando fiquem convidados a se apresentar pelo chat, que acho que fica legal mesmo. Pode, se quiser passar para mim, eu coloco também. Mas é necessário fazer alguma apresentação dessas agora? Não. Não é necessário, mas se quiseres fazer se quiseres apresentar-te, bom, posso apresentar como professor, poeta experimental e pouco mais, porque depois 15 minutos é um tempo muito curto para exatamente, é isso. Eu preciso de apresentar-me no fim, depois vocês classificam-me. Tá bom. Estão a ver? Temos uma avaliação de 0 a 20, de 1 a 20. Tá bom. Então estamos próximo da hora, quando forem Exato. aqui 16h30, cá em Portugal. Então começamos.
Quando estamos à espera, 1 minuto demora muito tempo a passar. Parece-me que é como o John Cage diz, pode ser um minuto artificial. Exato. Um silêncio artificial. Acho que podemos começar, Fernando. Eu também já estava a pensar nisso. Então pronto, vamos dar início. Boa tarde àqueles que entretanto chegaram aqui e vamos começar então com a comunicação do Feliciano de Mira e pronto, e passo a palavra ao Feliciano. Pronto, então olha, boa tarde. É com imenso prazer que aqui estou para falar de uma das minhas paixões de vida, as construções experimentais, as criações experimentais, centrado nas escritas feitas em diferentes suportes, tal como Meli Castro escreveu, que é um homenageado, não é, deste certame, no meu primeiro livro, Quaterno da Estética, Contudo Podemos Fazer Poesia. Assim proponho, neste caso, abordar a obra-mãe que eu interpreto como tal da construção da poesia sonora em Portugal. Trata-se do tema Cornucópia, do disco Off, de 1984, com um trabalho conjunto com os poliartistas Meli Castro na poesia, Jorge Lima Barreto e Vítor Rua no som. Depois tem a voz do João Perry, mas também a imagem do António Palolo. Como todos sabemos, Meli Castro é, sem dúvida nenhuma, uma figura relevante da poesia experimental portuguesa que se estreou em 1950. É um mestre da escrita da inovação, na inscrição da linguagem em diferentes suportes. Foi um precursor das escritas experimentais e, como precursor, é de salientar 3 momentos que me parecem importantes. A participação no First International Exhibition of Concrete, Phonetic and Cinetic Poetry, em Inglaterra. Portanto, este em 1964. Em 1968, a produção do vídeo poema Roda Lume foi apresentado nos estúdios da RTP em janeiro de 69, a preto e branco, com 2 minutos e 40 segundos. A banda sonora era um poema improvisado que consistia na leitura das imagens animadas constituídas por formas geométricas, por letras e por algumas palavras num encadeamento dinâmico. Fruto desta audácia, a RTP, que era a Rádio e Televisão Portuguesa, dominada por o governo do Estado Novo, fascista, resolveu destruir a bobina e Meli Castro foi proibido de entrar nas instalações da RTP até 1974. Como diz Álvaro Seiça, num texto de homenagem a Meli Castro, que está no arquivo POSEX, dirigido por Rui Torres, a exploração dos signos da matéria e do meio no qual o poema se inscreve e escreve foi uma das principais linhas programáticas da atividade de Meli Castro. Em 1972, Meli Castro já começa a trabalhar com Jorge Lima Barreto, que faz música para a poesia dele. E em 1979 participa no programa Obrigatório Não Ver, de Anna Atterley, onde dizia poesia cruzando-se a literatura e a música. Uma síntese mínima da atividade de Meli Castro para chegar à análise do poema sonoro que me pretendo. Jorge Lima Barreto, parceiro de Meli Castro em algumas destas andanças, era um autodidata antiacadémico, mas que acabou por fazer o doutoramento em 2010, aplicando como método a eutopia do seu instinto, o seu conhecimento enciclopédico e a sua vida apaixonada pela música. Foi ele que criou 3 grupos de música experimental, a Narband, Telecto e Belzebu. E é sobretudo com os Telecto que ele introduz
uma componente fundamental do experimentalismo sonoro em Portugal, que é a música minimal repetitiva. Nos seus escritos de 1960, ele segue um vocabulário estruturalista e uma linguagem sintética e barroca, cheia de neologismos, consentâneo com sua afirmação. Não se pode falar de coisas complexas de maneira simples. Também é difícil falar de coisas complexas com tempo reduzido, os tais 15 minutos que todos estamos sujeitos. Mas, enfim, a sua simpatia pela internacional situacionista, a panóplia de trabalhos que realizou, leva-me a levantar a hipótese e considerar haver na sua praxeologia conexões com a patafísica, a ciência das soluções imaginárias e das leis que regulam as exceções, onde a linguagem aparentemente nonsense pode explicar o absurdo da existência. Então, o Jorge Lima Barreto é o introdutor da sonoridade minimal repetitiva. E a sua ligação com a poesia concreta e o experimentalismo poético é, sobretudo, evidente e reconhecido. O livro Poemografias, Perspectivas da Poesia Visual Portuguesa, organizado pelo Fernando Aguiar e o Silvestre Pestana, integra a sua presença, onde ele fala desses aspectos, onde aborda os campos da abrangência do minimal, onde se destaca a importância das sonoridades com o mínimo valor, os termos semiológicos das sonoridades de mínimo valor, a importância do repetitivo e do enunciado no discurso musical e o minimal como um estado de consciência. Para além disso, nesse mesmo livro aparecem várias pautas, sobretudo do trabalho Belzebu e também do tema Palolo de Off, onde se verifica que os próprios trabalhos que os Telecto e Jorge Lima Barreto faziam eram verdadeiros poemas visuais. Um outro aspecto que me parece interessante é que também, vamos lá ver, isto para sintetizar às vezes coisas, no ciclo das escritas da POSEX, Casa da Escrita em Coimbra, apresentado na Casa da Escrita em Coimbra, em novembro de 2012, há uma mostra disco-bibliográfica que se chama Viver com a Tua Música nos Olhos, que é dedicada a Jorge Lima Barreto, onde é salientada a importância dele na poesia concreta portuguesa. Nós podemos dizer que em Jorge Lima Barreto o ceticismo crítico dá lugar a uma vacuidade de onde emerge a velocidade cósmica e imaginativa. Como refere depois António Barros, os gestos da música aleatória são conceitos cagianos do aleatório e do improviso na arte contemporânea. Compete ao artista abolir as diferenças entre arte e vida, dando-nos meios de experimentar por nós próprios as maravilhas sem cessar aqui e agora. Ora, a seguir, um outro elemento que participa na construção desse poema sonoro é o Vítor Rua. O Vítor Rua é um erudito mágico da guitarra, vindo do rock, que trocou por outras expressões musicais e sonoridade na procura das descobertas semânticas que a ecossonografia e o mundo das sonoridades podia suscitar. Depois, o telecto, que está na base da construção desse poema. Os telectos são constituídos em 1982, na terceira Bienal de Artes Visuais Vila Nova de Cerveira. Desde a sua origem, envolveram-se em projetos sintedartísticos e multimédios, ao ponto do poliartista António Palolo tornar-se o terceiro membro do telecto. Portanto, inicialmente era um grupo musical,
Jorge Lima Barreto e Vítor Rua. A seguir, o próprio Jorge Lima Barreto, nos seus documentos, afirma que o António João para os amigos, torna-se o terceiro membro do Telecto. E outra relevância deste aspecto é que o termo Telecto é o nome do grupo, mas foi extraído de um poema de Meli Castro, 7 megatoneladas de 1968, onde surge a palavra Telecto. E assim, de repente, temos 3, 4 elementos que entram em interação, em interseção neste processo. Os próprios Telecto seguiram um programa de experimentação de diferentes soluções interpretativas e composicionais e participaram com vários artistas, o próprio Fernando Aguiar, em vários anos, pelo menos em 3, que participa em performances com música dos Telecto. Vejam, já em 1972, Meli Castro tinha trabalhado num vídeo com o Jorge Lima Barreto, que fez música para esse vídeo, depois seguiu-se em 1993, suponho, e depois 2000. Então, agora eu queria chegar... Agora tens 4 minutos para terminar, está bom? 4 minutos, não é? Pronto. Agora vamos chegar... Aproveitei a pausa. O que quero dizer é o seguinte: são estes condimentos, são estas 4 personagens que vão, na minha perspectiva, fundar o poema sonoro na fase construtora em Portugal. O poema é o poema Soma 14 vezes, foi abordado como um elemento concretista que se traduz numa mensagem conceptual e que aparece no tema Cornucópia da obra Off de 1984. Ora, há várias interpretações sobre este poema. Uma delas é do Hugo Oliveira, outro é do Guariglia. O Hugo Oliveira centra-se na abordagem literária e linguística desse tema, cornucópia, onde sai a ideia de caráter transgressor. O Guariglia em obra aberta. Ora, eu baseio-me nos pressupostos da epistemologia da patafísica para analisar o tema cornucópia segundo 3 categorias. Uma verbo-sonónica, uma outra sónico-musical. A verbo-sónica é o poema 14 vezes do Meli Castro. A sónico-musical é o MMR, minimal repetitivo, e a criação do novo poema. Como nos disse Stockhausen, para os museonautas, o significado da poesia aflora ao nível da consciência e faz-se poesia. Portanto, a abordagem da cornucópia não se pode ser efetuada a partir do determinismo dominante da escolástica académica, mas deve ser entendida numa outra gramática que o próprio Jorge Lima Barreto propõe. A sonoridade vocal de João Perry, ao introduzir o elemento fónico do poema 14 vezes, entra no campo dos objetos e deve ser tratado como um sistema de objetos sonoros. É a criação de um objeto a partir do soneto e do MMR dos Telecto que tratam a poesia sonora. O poema soneto Soma 14 não é transgressor, é uma transgressão e em cornucópia desaparece, é redigido como outra categoria. Mas o minimal não é concretismo. E a entrada da literatura da musicologia, embora libertando a musicologia de hiperterminologismo da linguagem, inunda-a de liberdade. Porém, há necessidade de abordar os parâmetros de composição e organização dos signos sonoros. E é neste contexto que eu vos falo do
trabalho cornucópia que eu entendo como fundador da poesia sonora portuguesa. Um poema escrito por Meli Castro, um tema escrito musicalmente por Telecto, que se fundem na criação de um objeto cornucópico. Será que cumpriu o prazo? Sim, absolutamente. Ainda tens 1 minuto. Ei, então, Ótimo. procurei, pronto. Agora as conclusões tiram vocês. Há Sim. outros detalhes que eu a seguir procurarei abordar, como foi... E no final, depois das outras 2 apresentações, passamos então a essa fase. Exatamente. Tá bom? Meli Castro tem mais participações com os Telecto, principalmente o trabalho Belzebu e Claro. o Digital Buissa, que são 2 temas interessantíssimos. Não Tá sei bom. se conheciam estes autores. Então, Meli Castro sim, os outros talvez menos, mas pronto, olha, muito obrigado. eu é que agradeço a tua participação. Então, para não perdermos mais tempo, vamos passar à segunda comunicação, que é feita pelo Marcos Lemos Ferreira dos Santos. Eu não estou a ver a imagem dele, mas penso que estará... boa tarde, consegue me ouvir? Claro. Sim, tudo certo. Pronto, Marcos, tens os teus 15 minutos para apresentar a tua Estou comunicação. cronometrando aqui também, eu tenho controle. Boa tarde a todos, eu agradeço aqui a participação nesse evento, são 2 paixões, vou falar 3 na realidade, que música, poesia e física, né? Eu sou crítico literário e sou astrofísico, então eu me propus, deixa eu colocar a apresentação para vocês aqui, eu me propus falar nessa apresentação sobre o significado astrofísico do pulsar e como esse significado ele é mimetizado tanto no poema do Augusto de Campos quanto na versão musical realizada pelo Caetano Veloso em 1975. Creio que a apresentação está aí aparecendo para vocês, certo? Né? Ótimo. Então, eu vou começar com uma história, né? Eu também vou falar de assuntos complicados em 15 minutos, então eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Em 1967, essa moça que vocês estão vendo aí, Jocelyn Bell, ela era uma aluna de Cambridge e estava fazendo pesquisas em astrofísica nos radiotelescópios do Observatório de Cambridge. Ela percebeu uma fonte de rádio que estava emitindo pulsos a cada 1,3 segundos, vindo de uma porção do espaço que se encontra entre as estrelas Altair e Vega. Bem, por que isso chamou a atenção dela? Porque era muito estranho, a cada 1,3 segundos esse pulso era percebido. Né? Isso dá a impressão de que havia uma espécie de artefato ali naquela posição, né, construído talvez por alguma mente inteligente que estivesse emitindo esses pulsos. Por isso, ela comunicou ao Anthony Helwerich, né, que era o professor, que era coordenador dessas pesquisas, né, e eles chamaram, né, essa fonte de LGM, que é sigla para Little Green Men, né, Pequenos Homens Verdes, porque havia esse susto, né, será que é realmente uma vida inteligente tentando mandar aqui para a gente alguma mensagem, né? No entanto, né, só para que vocês tenham uma ideia do que é um radiotelescópio, acho que ele já muda automaticamente aqui, não, né? Tem que vir aqui, tá aparecendo. Isso é um radiotelescópio, eu acho bonito pensá-lo como se fosse um grande ouvido, né? Ele tem essa forma de um grande ouvido dirigido ao espaço, né? E são esses equipamentos, né, que pegam esses misteriosos pulsos, essas ondas que chegam e são usadas hoje realmente para encontrar vida inteligente, né? Para gerar esses pulsos, no entanto, era necessário uma energia muito grande. Energia que parecia gasta de forma, né, à toa, uma vez que esses pulsos não continham mensagem, eram apenas pulsos, né, como se fossem um farol rodando rapidamente a cada 1,3 segundos. Então, já descartaram a possibilidade, posteriormente fizeram isso, de que fosse realmente uma vida inteligente emitindo algum sinal para a gente no espaço, né? Eles, então, associaram
essa emissão de pulsos, há uma forma de um estágio final de um determinado tipo de estrela, que é engraçado a gente pensar as estrelas, as coisas no universo, elas nascem e elas morrem também. Né? O nosso Sol um dia vai morrer. E a vida e a morte dessas estrelas, elas dependem da massa delas. Né? Quanto mais massiva, digamos assim, mais violenta é a morte. Né? O nosso Sol, ele é uma estrela modesta, ele vai aumentar de tamanho, vai se transformar numa gigante vermelha, né? Vai espalhar o seu gás pelo universo e vai sobrar um caroço branco e quente, que é uma anã branca. Né? Agora, existem estrelas supermassivas, com entre 25 e 100 massas solares, né, que vão se explodir como uma supernova, espalhando elementos químicos pelo espaço, né, e vão se transformar em buracos negros. Né? Não vou falar sobre buracos negros, senão ficaria o tempo todo aqui. E há outros de massa intermediária que também vão explodir como supernovas, só que elas vão gerar também uma espécie de caroço super denso, quente e compacto, né? Toda a massa da estrela vai ser compactada em um objeto de raio de cerca de 25 quilômetros, né? E essa compactação vai fazer com que esse objeto gire rapidamente, muito rapidamente, né? É o mesmo efeito que a gente tem quando uma bailarina está girando no palco e ela fecha os braços, porque a massa fica compactada. Então, ela aumenta de velocidade também, né? Quando a bailarina gira, né? Ao redor de um eixo, gira o seu corpo ao redor de um eixo. Então, eles associaram esses pulsos à possibilidade de ser esses objetos que são as estrelas de nêutron. Quando uma estrela de nêutron emite, tem um campo magnético muito forte, né? Ela emite uma espécie de feixe a cada rotação dela, e é esse feixe que é captado pelo radiotelescópio, com com aquele período de 1,3 segundos, no caso específico desse pulsar que a Jocelyn Bell descobriu. Né? Depois ela percebeu, olhando para outros dados que ela tinha, que eles já tinham percebido fenômenos semelhantes em outras porções do espaço também. Aí ela montou a tese de doutorado dela, que era justamente um estudo dos períodos de 12 pulsares que ela havia descoberto. Acho que dá para ver, né, aí na tela uma animação desse pulsar girando e esse feixe sendo como se fosse um enorme farol no espaço a nos mandar uma espécie de mensagem, né? Essa imagem que vocês estão vendo, esse GIF, ele até é uma concepção simples, né, do pulsar, porque esse girar dele, ele é mais complexo. Né? Na verdade, como esse objeto ele tem um eixo de rotação e ele também tem os polos magnéticos dele, vocês percebem que as linhas, né, que são captadas pelo radiotelescópio, elas não são homogêneas, elas formam uma espécie de desenho, que é o que vocês estão vendo aí na parte de baixo dessa animação, né? Então é como se fosse ali, né? Esse objeto, ele cria som e ele cria imagem também, né? Esses desenhos, né? Essas montanhas sonoras que são criadas pelo rodar desse objeto, essa aí é uma imagem da tese, uma página da tese da Jocelyn Bell, né? Elas foram aproveitadas no final da década de 70 para a capa, né, de um álbum de punk rock de uma banda inglesa, que era a Joy Division, né? A primeira álbum dessa banda tinha uma capa que é justamente esse desenho que corresponde a uma espécie de assinatura. Cada pulsar vai ter uma espécie de assinatura, que são as formas dessas ondas sonoras, né? E aí chegamos, né? Eu expliquei de forma super rápida uma coisa que é extremamente complicada, né? Ficaram vários buracos aí, depois a gente pode conversar sobre isso, né?
porque eu estou preocupado com os 15 minutos, né? E aí a gente chega, né, a esse poema do Augusto de Campos, o poema visual, que foi musicado em 1975, né? Ele faz parte da série Estelegramas, e eu gosto muito desse nome, né? Porque é realmente a ideia de uma mensagem que está chegando de forma telegramática, precisa chegar no outro, né? Você tem uma tópica aí nesse poema, que é justamente essa tópica de alcançar o outro, né? Há esse nível, um nível que a gente pode interpretar no nível amoroso, né? Mas também há um nível de chegar na outra pessoa, que pode ser um leitor, alguém que está vendo esse poema, né? Uma coisa importante a se pensar nesse poema, e aí eu cito o que a Zandomênico e o Salgueiro dizem em um artigo sobre o pulsar, é uma mudança naquela equação de Mallarmé, né? Então você não tem o preto sobre o fundo branco, mas você tem o fundo branco e as palavras jogadas e espaçadas nesse fundo branco, nesse fundo preto, causando um efeito de sentido de vastidão, né? E ao mesmo tempo de solidão. Isso, de certa forma, mimetiza, de fato, uma realidade cósmica, porque o espaço são grandes vazios, há uma imensa solidão no espaço. O Sol está a 8 minutos luz da gente, né? A luz do Sol demora 8 minutos para chegar. E depois do Sol, a estrela mais próxima, a luz dela, demora 4 minutos, 4 minutos não, 4 anos luz, né, para chegar até a gente. Se alguém apagasse aquela estrela, nós ainda veríamos a luz dela por 4 anos. Então é uma vastidão e uma solidão imensa, né, que é mimetizada por esse fundo escuro do poema visual, né? Aquilo que o Malevich pensou quando fez aquele quadro negro sobre fundo negro, né? Com uma espécie de consciência cósmica dessa vastidão e dessa solidão, né? Nós temos essas palavras que são espaçadas, né? Esses ícones aí no lugar do O, né? Uma espécie de lua, no lugar do uma espécie de estrela, ou seja, existe também aí um significante do significante, né? O som é uma mímese no nível também tipográfico dessa realidade cósmica de solidão, né? Marcos, E tens vastidão. 3 Sim, minutos. estou Certo? finalizando já. 3 minutos. Tá bom. E que também é mimetizada em nível sonoro, quando nós escutamos, né, a versão que o Caetano fez dessa música que o Caetano fez sobre o poema, né? Quando você tem para cada sílaba um toque de piano, né, se você pega a gravação original, né, o que é essa bolinha, é um surdo, é a percussão de um surdo, e é cantada por ele num dó grave, né? E na escala, na musical, em termos de altura, quando ele vai emitir o fonema E, ele emite numa nona acima. Então, há também como se fosse uma mimetização desse pulso, né? Então, onde quer que você esteja, né? Aí as outras sílabas, elas são vocalizadas, né? Em alturas intermediárias, né? E também, quando nós chegamos ao final, né, do poema, né? E o oco escuro esquece. Como o próprio Caetano diz numa entrevista conseguida a Flora Susequinde para o livro sobre Augusto de Campos, há uma mudança de intensidade, né? De piano para pianíssimo, ou seja, de força de emissão dessas notas, que tem relação também com uma perda de energia. E aí o lado bonito da história.
Porque esse girar incessante do pulsar é o estágio final da vida dele. É uma estrela que está morrendo. A gente pode pensar como se fosse uma espécie de canto de cisne dessa estrela. E essas emissões, elas correspondem justamente a perdas de energia. Vai chegar um momento, e esse momento na escala cósmica é de milhões de anos, em que a estrela ela vai parar, vai morrer, né? Ela está ali definhando e perdendo energia, né? Perda de energia que é mimetizada aí no final do poema, né? Nessa mudança de intensidade do piano para o pianissimo, né? E como se esses pulsos fossem uma espécie justamente de canto de cisne, né? Um último abraço, uma última mensagem ali que aquela estrela morrendo está enviando aí nessa vastidão e nessa solidão que é o universo, né? Gente, Obrigado, eu Marco. falei rápido, tipo. Sim, mas foi suficiente para entendermos a tua ideia sobre essa questão. Olha, agradeço a tua participação. Mais logo teremos, mais daqui a bocado, teremos então a oportunidade de fazer perguntas e de conversar um pouco sobre isso. E então eu passaria agora ao João Queiroz e à Marta Castelo Branco. Deixa eu compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Deixa-me compartilhar aqui. Vem os slides? Sim, sim, está-se a ver, sim. Sim. Uhum. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado à organização desse evento por essa oportunidade. Eu sou o João Queiroz, eu e a Marta Castelo Branco vamos apresentar aqui este trabalho, que é uma colaboração feita a 8 mãos, e inclui os pesquisadores Ana Fernandes, que eu vi há pouco aqui, está aqui, que é doutorando em literatura da PUC do Rio de Janeiro, e Pedro Atan, que é pós-doc no Departamento de Linguística de Free State University, na África do Sul. Bom, deixe-me, antes de começar a contextualizar rapidamente o que a gente está fazendo. O grupo, o Iconicity Research Group, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem dedicado nos últimos anos uma atenção bastante especial ao fenômeno da tradução intersemiótica. Sobre esse tema, nós temos publicado diversos artigos, especialmente em revistas internacionais, mas algumas brasileiras, além de capítulos de livros e livros. O último, inclusive, é sobre tradução intersemiótica, a tradução intersemiótica de Gertrude Stein. Mas o que nós vamos apresentar aqui hoje baseia-se em nossa última colaboração, que é um artigo que está em vista de ser publicado, está no Prelo, mas já tem inclusive o Digital Object Identification, que é da revista Perspectives. E esse é o título do artigo. Bom, como nós sabemos, o fenômeno da tradução intersemiótica foi definido pela primeira vez por Jacobson, em um artigo publicado em 59, para descrever o que ele chamou de transmutação de estruturas sígnicas do sistema verbal para sistemas visuais. Nas últimas décadas, esse termo sofreu muitas variações. Ele adquiriu outros limites, adquiriu muitos contornos, e tem sido hoje utilizado para se referir a muitas formas, a diversas formas de processos de tradução entre sistemas de variadas ontologias. Nós temos no IRG, em nossas análises, em diferentes escalas de observação, observado, descrito, analisado muitos exemplos históricos, da pintura de Cézanne para a literatura proto-cubista de Gertrude Stein, a tradução do serialismo de Weber por Augusto de Campos, que é o que nós vamos explorar aqui na série Poeta Menos, que é uma tradução da melodia de timbres de Weber por Augusto de Campos. Bom, trata-se de uma série de 6 poemas que foi escrita entre 1952 e 1953 e foi publicada em 55, na segunda edição da revista Neugandres. Mas antes dessa publicação, os poemas foram impressos artesanalmente numa pequena tiragem em carbonos coloridos. Bom, esse slide resume mais ou menos bem o que nós fizemos nessa última publicação que eu mencionei há pouco. Nós investigamos as relações entre a melodia de timbres e a música serial de Weber, destacando
a concisão e a síntese do material sonoro. A técnica que cria coesão formal frente à fragmentação melódica, rítmica e harmônica. Em nossa argumentação, o uso de procedimentos gráfico-espaciais, multilíngues, plurilíngues e policromáticos do Poeta Menos não possuem uma direta correspondência com componentes composicionais da melodia de timbres de Weber, nem com qualquer uma de suas obras em particular. Nós analisamos isso detalhadamente, como muitos autores defendem ou têm defendido até hoje. Como uma tradução criativa ou uma transcriação do signo-fonte, o Poeta Menos revela uma compreensão dialética da tensão som-silêncio através da fragmentação, dispersão e acúmulo de letras e de estruturas lexicais, o rigor formal metodológico elaborado por Weber para obter síntese e coesão através da fragmentação, e os efeitos, ou as implicações, as consequências do serialismo weberiano nos anos 50 no Brasil, cuja entrada acontece especialmente por meio do trabalho de Kohreuter. E aqui eu passo a palavra à minha colega, Marta. Obrigada, João. Por favor, pode passar o slide para a gente ver Klangfarbenmelodie. Boa tarde, gente. Desculpe. A proposta desse termo, Klangfarbenmelodie, que significa melodia de timbres, é do compositor Arnold Schoenberg, que foi professor do Weber. E ele aparece descrito pela primeira vez nos termos que a gente pode ler no próximo slide. Nas últimas 2 páginas do seu Tratado de Harmonia, o Schoenberg apresenta a ideia de uma possível melodia de timbres como uma fantasia futura. O compositor não apresenta nenhuma proposta concreta sobre como se poderia realizá-la, mas antes ele imagina que também o timbre venha a ser tão utilizado composicionalmente quanto outros parâmetros sonoros, especialmente as melodias. Pode passar, por favor. Em uma obra posterior, no livro Estilo e Ideia, o Schoenberg mantém o caráter de uma realização futura em relação à melodia de timbres, que deveria obedecer a leis correspondentes à sua própria natureza e que não chegaram a ser descritas ou sistematizadas como ferramenta composicional. Essa não sistematização, que se estendeu por toda a carreira de Schoenberg, fez com que diversas atribuições da melodia de timbre surgissem em seu círculo. Muitos musicólogos e compositores se perguntaram o que essa melodia poderia ser e como ela podia ser realizada composicionalmente, como a gente vai ver no próximo slide. Aqui, nós lemos uma atribuição da melodia de timbres à obra de Weber, que foi proposta por Adorno. A sua ideia é de que formas diferentes de se tocar em instrumentos acústicos, em técnicas como flageolet ou pizzicato, poderiam ser combinadas de forma melódica, formando assim uma possível melodia de timbres. A investigação musicológica posterior sistematiza essa e outras atribuições ao conceito de melodia de timbres, como veremos no próximo slide. O musicólogo alemão Reinhard Schmurch identifica 2 sentidos distintos relacionados ao termo, resultado de várias apropriações por diversos autores. Ele afirma que, no correr dos anos 1920, o termo melodia de timbres é transformado em um termo de análise musical, tendo como sentido principal a mudança de timbres em alturas idênticas e o sentido secundário de mudança de timbres em uma sequência melódica. No próximo slide, por favor. Em Poeta Menos, a gente vê um uso dessas cores, timbres, que corresponde ao uso do timbre que Adorno relaciona à obra de Weber e também às proposições de Schoenberg e da musicologia posterior. No entanto, nenhuma dessas atribuições se efetiva independentemente da técnica serial dodecafônica, criada também por Schoenberg e amplamente aplicada na obra de Augusto de Campos, como a gente vai ver no próximo slide, um pouco dessa técnica dodecafônica. 2 procedimentos fundamentais compõem a técnica serial dodecafônica, O primeiro deles pega um conjunto de notas e as representa de trás para frente, em um sentido horizontal, como se houvesse um espelho. Esse procedimento, essa técnica se chama retrógrado. No próximo slide, a gente vai ver um segundo procedimento, que se chama inversão. A inversão espelha a melodia verticalmente, transformando intervalos ascendentes e descendentes e vice-versa. Graficamente, a direção da inversão é sempre vertical, enquanto a direção do retrógrado é sempre horizontal.
A combinação dos dois procedimentos, retrógrado da inversão e inversão do retrógrado, assim como a transposição para todos os tons, compõe o fundamento da técnica dodecafônica. Próximo slide, por favor. Retrógrados e inversões são amplamente empregados em Poeta Menos, como vemos no exemplo em verde, onde o retrógrado das letras G e Y é apresentado, YG, como vocês podem ver. Em seguida, o exemplo em vermelho combina estruturas verticais e horizontais. Ele seria, então, uma inversão do retrógrado, se lido primeiro verticalmente, ou então o contrário, se a gente ler a última linha primeiro, utilizando agora as letras ES, cujo retrógrado é SE. Mais um exemplo, a gente vai ver no próximo slide. Nesse segundo exemplo, as mesmas letras do poema anterior, ES, com o retrógrado SE, são empregadas com a mudança de cores, vermelho e azul. Essa associação entre as cores do poema e a melodia de timbres é defendida na literatura corrente sobre Poeta Menos. No entanto, observamos que ela não ocorre sem o emprego das técnicas seriais. O retrógrado e a inversão das letras, sílabas e palavras continuam presentes, além de serem associados não apenas às cores, mas à estrutura gráfica, espacial e plurilingüe do Poeta Menos. Diversos poemas são analisados em detalhes no nosso artigo que o João mencionou há pouco. E a partir deles, eu gostaria de mencionar algumas implicações no próximo slide. Primeiro, a presença de uma melodia de timbres em Poeta Menos não se apresenta independentemente do contexto da técnica serial dodecafônica. Segundo, uma tradução das melodias de timbre para as cores do poema é bastante incompleta. A combinação de elementos gráficos, fragmentos de palavras, juntamente com cores, seria mais próxima de uma Klangfarbe melody, considerando as técnicas do contexto serial. Então, a recepção brasileira do serialismo está fortemente relacionada à ideia de técnica, uma técnica que é capaz de reprodução, como é o caso da técnica serial dodecafônica. Assim como diversos compositores, Augusto de Campos investiga o que poderia ser uma Klangfarbe melodia, melodia de timbres. Sua tradução para a poesia não só explica seu contexto histórico e cultural, mas também recria sua própria fonte. Eu quero dizer aqui a Klangfarbe melodia tanto de Webern quanto de Schoenberg, ao apresentar uma proposta sobre o que as melodias de timbre poderiam ser. A partir dessas implicações, eu gostaria então de convidar o João para algumas considerações finais. Muito obrigada. Faltam 3 minutos. Bom, então eu vou concluir. Me perdoem se alguns slides agora no final estão em inglês, eu dou uma palestra recente. Vamos concluir indicando rapidamente algumas das implicações que nós temos explorado em diversos trabalhos. Bom, a ideia de que a tradução intersemiótica é um artefato cognitivo, funciona como artefato cognitivo, é o próprio núcleo de nossa argumentação. Ela pode ser descrita como uma bomba, projetada ou simplesmente usada para distribuir, para externalizar a criatividade em arte e literatura, em diferentes escalas de observação. Mas se está correta essa suposição, então como ela funciona? Como uma técnica de inteligência aumentada, a tradução funciona como uma ferramenta projetiva. Ela antecipa novos e inesperados eventos e padrões de comportamento semiótico, mantendo sob controle a emergência de novos padrões. Dessa perspectiva, a tradução diminui a complexidade do ambiente. Mas, ao mesmo tempo, e há uma tensão aqui, ela funciona como um modelo generativo, fornecendo informações que são novas, surpreendentes e inesperadas no sistema-alvo. Quer dizer, fornecendo ideias que competem, ideias que são concorrentes. A tradição intersemiótica, nesse caso, permite que o sistema gere instâncias candidatas para novos experimentos no sistema-alvo. E, finalmente, e essa é a propriedade especialmente importante, a gente se debruça sobre ela com muitos detalhes nesse artigo, a tradução intersemiótica cria um processo semiótico de meta-nível, um processo meta-semiótico. Ele permite a inspeção sistemática e crítica do próprio processo. Nesse caso, a tradução é um artefato cognitivo, uma ferramenta mental, com uma função epistêmica para melhorar a compreensão sobre a fonte da tradução, nesse caso a música de Weber, e suas propriedades materiais e dinâmicas, e sobre o próprio processo de tradução, sobre o próprio processo tradutório. São meus 2 últimos slides, Fernando. Bom, então eu termino com uma citação direta do trabalho que nós recentemente publicamos. Em nosso exemplo, o serialismo na música é usado como modelo, capaz de antecipar o estado atual, um estado futuro virtual na poesia. Em outras palavras, o serialismo de Poeta Menos é uma instância que esteve presente de forma virtual no serialismo musical. Essa antecipação atua sobre os recursos disponíveis, que estão disponíveis em certos períodos históricos. No caso do Poeta Menos, o serialismo de Weber atua
sobre artefatos cognitivos ou ferramentas mentais que estavam à disposição de Augusto e do grupo Neugranders. Fragmentação de palavras, o uso de espaço gráfico, né, branco, gráfico, a pontuação não ortodoxa, a fragmentação do vocabulário, o multilinguismo, entre outros artefatos. E meu último slide. O serialismo na música externaliza. Bom, esse é um termo teórico importante nesse trabalho, porque ele funciona em oposição a certas formas de explicação, de descrição, que são internalistas em filosofia da mente, em ciência cognitiva. Então, o serialismo externaliza os métodos para a superação do tonalismo. Poeta Menos traduz esse processo de transformação do espaço conceitual em poesia, externalizando procedimentos de produção de poesia sem versos. O serialismo não só obteve resultados musicais atonais, mas ele externaliza seus procedimentos, deixando para trás um método que garante a produção de música atonal. Um ponto semelhante, um argumento similar, pode ser feito ou pode ser aplicado ao Poeta Menos. Muito obrigado, perdão pela correria final. Ok, olha, pronto, eu agradeço também esta comunicação do João e da Marta. Eu penso que temos aqui 3 comunicações interessantíssimas, mas muito diferentes umas das outras. E agora abrimos então um período de 15 minutos para perguntas, para questões, para troca de impressões. Não sei quem é que quer começar a falar. Eu posso começar já. Sim, Feliciano. Eu penso que eu gostaria de sublinhar um aspecto que tem a ver com a minha apresentação. O que eu queria dizer, sinteticamente, é que um dos marcos, ou o marco fundador da poesia sonora em Portugal, passa pela cornucópia, que é uma peça do trabalho off-off do Stelecto, e que tem a particularidade de juntar, fundir um poema concreto de Meli Castro com uma composição sónica minimal repetitiva na perspectiva de Jorge Lima Barreto. E que, portanto, a análise desse produto final, desse objeto sonoro, transcende as interpretações, quer da linguística, quer da teoria da literatura, quer dos musicólogos, porque ela já fala de uma outra coisa. Ela já não é concretista nem minimalista, mas é conceptual, com uma semântica diferente. É um objeto que, inclusivamente, pode ser assêmico. É este elemento que eu penso que é vanguardista neste processo, e também o Brasil contribui muito nisso, porque as grandes ligações que o Meli Castro tinha com os irmãos Campos, não é? Nós sabemos como o Brasil é uma força de explosão tímbrica e melódica espetacular. Pronto, era este aspecto. Então, passamos a palavra ao André Valias, que quer fazer uma pergunta ou quer colocar uma questão. André, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Excelentes todas as falas. Eu queria saber primeiro do Feliciano se esse material está disponível de alguma maneira na internet. Eu fiquei bastante curioso de ouvir. Eu não conheço muito da poesia sonora portuguesa, se isso está disponível em algum site. Marcos, brilhante a sua exposição, muito entusiasmante, torna a física uma coisa bastante acessível para os leigos, né? Adorei o jeito que você expôs. João e Marta, muito também brilhante a fala. Eu queria só fazer uma observação que eu acho curiosa, é que ninguém fala muito sobre o próprio termo em alemão, que é muito mais concreto, né? Klangfarben, né? Quer dizer, som, cor. Já a própria palavra em alemão, Klang, né? É uma onomatopeia, né? Parece uma coisa de história em quadrinho, né? Klang, Farben, melodia, né? E aqui eu acho que a única tradução que nós tivemos é um grupo popular, né?
da música baiana A Cor do Som, né? Quer dizer, eu nunca ouvi nas reflexões sobre isso, e já o termo português timbre é um termo um pouco fechado, né? Abstrato para as pessoas, mas tem uma etimologia interessante que vem do grego, né? Tipten, que é bater, né? Da onde vem também a palavra tímpano e tambor, né? Então, é só esse comentário aí. Parabéns a todos. A Adriana pediu para falar. Adriana, não sei se desistiu. Se o Feliciano quiser responder. Eu posso responder. Sim, Feliciano. Eu penso que uma pista, há várias pistas para chegar a esta informação. Relativamente à cornucópia, não há nada como entrar nos produtos, nos trabalhos do Stelecto. Isso através do Google, chega lá cornucópia, off, chega lá, ouve, interpreta. Depois há um arquivo que eu acho que é bastante bom, e o Fernando Aguiar também sabe isso até melhor do que eu, porque eu tenho vivido muitos anos fora de Portugal. Então, há o arquivo POX, PO-POX. PO.ex-net. Exato. E aí tem uma boa linha orientativa. Sim, e já agora deixa-me interromper. No YouTube há algumas intervenções do Stelecto, algumas, enfim, interpretações deles, das próprias canções, das próprias músicas e do movimento minimal repetitivo que o Feliciano tem estado a falar. Sim. Portanto, é possível encontrar isso no YouTube. Obrigado. Exato. E, inclusivamente, há a Bienal Jorge Lima Barreto. Bienal Jorge Lima Barreto, e encontra aí uma certa pista. Mas é precisamente como o Fernando diz. Ótimo. Não sei se o João quer, ou a Marta querem. Sim, Marta, enfim, fez doutorado na Alemanha, e aí nós mencionamos isso no último artigo. Talvez ela tenha algo aqui. André, sobre o termo Klangfarbenmelodie, o que acontece é que em alemão, quando a gente separa, Klang é som, né? Klang, como você falou tão lindamente. Farben é cor, mas quando a gente junta as duas, em música, significa timbre. Então, eu concordo com a tradução brasileira corrente, sabe? Que aparece desde esse livro, desde esse tratado de harmonia do Schoenberg, que já está traduzido para o português, como melodia de timbres. É como um uso comum que a gente faz na música, chamar assim, melodia de timbres, ou simplesmente traduzir o alemão Klangfarbe para timbre só. É por isso que a gente adotou esse termo assim. Não era uma crítica, era só uma observação mesmo. Certo. Não sei se há mais questões. Ou se o Marcos quer fazer algum comentário em relação àquilo que o André falou. Muito obrigado, André. Como eu falei, é uma paixão para mim. Então, eu estou falando de 3 paixões, né? A física, a música e a poesia, né? E vocês estão aí colocando questões, né, sobre a música de vanguarda. O Marcelo Tapia, ele tem um artigo sobre o pulsar, publicado na revista Estudos Semióticos, em que ele diz que, né, no pulsar são quase versos que nós temos, e são versos que são quase redondilhas, então você tem 6, 7, então é interessante como o pulsar, essa mensagem que vem do espaço, ali nessa tradução poética do Caetano, ela vem próxima da música popular, né? Ela vem quase na forma de uma canção popular, né? O primeiro verso, ele diz, se assemelha quase ao início de uma canção de Lupicínio Rodrigues, né? Então, é um canto de cisne, só que é um canto de cisne que nos chega como se fosse música popular brasileira, nessa tradução poética que o Caetano Veloso faz, né, do poema visual do Augusto de Campos, né? Enfim, eu tentei fazer aí, ver como o significado astrofísico do objeto é traduzido, né, tanto na linguagem visual quanto na linguagem sonora.
desse poema. Eu tinha separado até a versão original no YouTube para mostrar, né? Não sei se dá tempo, não sei se a gente tem tempo. Temos 6 minutos. Se não Não, houver mais questões, são pode... 2 minutos, Ok, pode ser? certo. Sim, Porque claro. vamos ver se eu consigo, porque eu gosto muito, porque dá para perceber essa coisa da solidão. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Acho que eu consigo, sim. Vamos lá. Se aparecer, avisem para mim. Apareceu? Apareceu. Vamos ver se o som chega aí, né? Na hora de compartilhar, você tem que clicar naquela opção embaixo. Às vezes se esquece de compartilhar áudio também. Ah, eu entendi. Desculpa, eu sou uma anta para essas coisas. Compartilha e compartilha de novo. É lá embaixo. É mal feito esse negócio no Zoom. Você tem que E é a habilitar. primeira vez que eu uso o Zoom também. É. Infelizmente, eu não vou conseguir, então, gente, porque eu sou deficiente visual e eu não Você achei. faz esse mesmo procedimento. Vai Achei. abrir a tela do Zoom. Aí lá embaixo tem uma opção que você tem que clicar nela. Compartilhação, né? Eu acho que foi. Vamos ver. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Abraço de anos-luz que nenhum sol aquece e o eco escuro esquece. Acho que deu para ouvir, né? Muito bom, sim, senhor. Ótimo, excelente. O John Cage adorou, né, essa oralização do Caetano. Sim. E a citação da música do próprio Caetano, né, que era, na verdade, um dos versos que depois o Augusto tirou, né, do objeto não identificado. Ao piano, ali, entre o antepenúltimo e o penúltimo verso, há uma citação de objeto não identificado, né? Essa conversa também com a música popular. Né? A Juliana pediu para falar, não sei se quer intervir. Não, eu ia fazer só uma pergunta rápida para o Marcos, se ele chegou a olhar, a analisar também os outros telegramas. Há um chamado Quasar, que eu gostaria muito de falar também, mas aí seria... Mas você tem isso, porque... Na verdade, eu escrevi um texto para essa apresentação em que eu falo sobre o Quasar também, né? Mas não dá para falar tudo em 15 minutos. Né? Eu acabei de escrever com um amigo um artigo sobre o Memos. Eu vou dar para você revisar, porque eu acho que a gente viajou ali na letra instante luz. Eu vou ter o prazer de ler. Aí eu passo depois o texto que eu escrevi para você também. Beleza, obrigada, Marcos. E parabéns a todos, foram uma ótima mesa. Exatamente. Agradecer ao Feliciano, à Marta, ao João, ao Marcos, estas excelentes apresentações. Não havendo mais questões a colocar, em breve teremos uma nova mesa, é isso? Certo. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando, Marcos, Feliciano. Obrigado a todos. Foi ótimo.
Tchau. Boa tarde. Tchau, obrigado, boa tarde. Muito obrigado e prazer em Obrigado, vos gente. conhecer. Ótimo, então eu penso que se pode dar por encerrada esta mesa e passaremos então à próxima. A Juliana tem a palavra. Muito obrigada, Fernando, pela mediação e pela precisão. Ó, começamos e terminamos em ponto, né? Então, nós vamos fazer 15 minutos de intervalo e voltamos já para a segunda sessão de comunicações aqui. Só vos queria referir um aspecto muito importante e poético. Hoje é dia de São Martinho em Portugal e que abre-se o vinho novo e come-se castanhas. É verdade. Sim. Estão convidados. Marte, Martinho, né? Tudo aliterações aí. Vinho nossos novo, vinhos novos. castanhas assadas. E lembrar também que nós temos o Open Bar da jornada, né? Que é um espaço, quando não dá tempo de conversar aqui, a gente pode sempre ir para lá, e aí pode abrir o vinho também, chamar os amigos para continuar a conversa. O espaço do aleatório. O espaço do... Ok. Isso, viva Mais, São Arthur. Martinho, como diz o Obrigada. Michelo. Então, fazemos o intervalo. Ok, obrigado.